paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou a mais um devocional. Eu tenho certeza que hoje Deus quer te abençoar e Deus quer falar profundamente ao teu coração. Nós sabemos que o desejo de todo cristão e de toda pessoa que crê que o Criador dos céus e da terra é um Deus relacional, ele quer ter um relacionamento íntimo com ele. Gostamos de dizer que Deus é o nosso Pai. Por isso nós precisamos buscar um relacionamento íntimo, sincero com Ele. Deus escolheu se revelar por meio de um livro que eu tenho aqui em minhas mãos, a Bíblia, a Sagrada Escritura, e é por meio dessas palavras que nós podemos conhecer o caráter de Deus, o caráter do nosso Pai, quem Ele é e quem nós somos nele. E é por meio da Bíblia, meus queridos, que nós aprendemos como nos achegar a Ele, como chegar mais pertinho dEle, como buscar a intimidade, como agradá-lo e como dirigir as nossas orações ao Senhor, Criador de todo o universo. Um Deus tão grande que escolhe se relacionar com pessoas, com criaturas tão pequenas como nós. Que grande amor é esse? Portanto, lembre-se que um relacionamento de intimidade, ele implica em conhecer e ser conhecido. Você conhecer seu Pai e ser conhecido dele. Por isso é necessário que haja relacionamento, um relacionamento pessoal, íntimo, uma comunhão. Você precisa ser conhecido dele. O Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele buscava sempre estar em intimidade com Deus. Ele orava não somente durante o dia, mas também nas madrugadas, e isso você pode ler em Marcos 1. Cristo não tomava decisões antes de conversar com o Pai. Ele não tomava decisões sem colocar tudo diante do Senhor e aguardar a sua resposta. A palavra diz que antes dele escolher aqueles que seriam os seus 12 apóstolos, ele passou a noite orando a Deus. Leia isso aqui em Lucas, no capítulo 6. E ao ser batizado por João Batista, Jesus orou. E todos puderam presenciar os céus se abrirem e Deus falar audivelmente para todos poderem escutar. Nós podemos ver na Sagrada Escritura. E aqui confirma tudo aquilo que João Batista já tinha proferido antes, de que Cristo era o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus, o Filho de Deus, ele não tinha momentos a sós com o Pai, só ele, mas ele liderava pelo exemplo. Com todo amor e cuidado, ele ensinou seus discípulos a orar em todas as circunstâncias para pedir orientação, direcionamento. Nós podemos ler que lá no Getsêmani, um pouco antes dele ser entregue, preso, sofrer por mim, por você, Jesus instruiu novamente os seus discípulos a orar, para que eles jamais caíssem em tentação, para que eles jamais caíssem nas ciladas do inimigo, sabendo da dor que ele viria logo à frente a sofrer e da ira de Deus que havia de experimentar, agonizando. O Cordeiro de Deus orava ainda mais, orava incessantemente. Ele orava, ele buscava a Deus mesmo sabendo que Deus ia moê-lo, fazê-lo enfermar, que ele ali naquele lugar seria oprimido, humilhado e sobre ele cairia toda a iniquidade de todos nós. Ele continuava a orar.
Cristo perseverava em oração. Cristo mantinha sua intimidade com o Pai e não estava olhando para a dor, para a luta, para o sofrimento. O amor amou, aleluia. O amor amou e então ame Ele de volta. O amor amou quando Ele suportou toda a dor por mim e por você na cruz. A resposta que Ele deu ao Pai por nós. Persevere em oração, persevere em buscar ao Senhor. Nós podemos abrir a palavra do Senhor e ver em Jeremias que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Ele trouxe a todos a liberdade de nos aproximarmos do seu trono da graça com confiança e autoridade. Sendo assim, somos nós e não Ele quem escolhe o quão perto, o quão longe queremos estar do seu trono, onde Deus se encontra. Nós podemos ler também, meus queridos, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, assim aproximemo-nos da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia! É somente nos braços do Pai. É somente em comunhão com o Pai, é somente com intimidade que nós vamos vencer todas as tribulações e aflições deste mundo. A intimidade com Deus não depende dele, Ele quer estar próximo, mas ela depende de nós, da nossa vontade, do nosso comprometimento de nos aproximar dele, de buscar ele, de clamar por ele, de adorá-lo dia e noite sem cessar. O convite de Jesus está sempre aberto e ele fala aos nossos corações todos os dias, e nessa manhã, mais uma vez ele fala aos nossos corações: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Que maravilha ter Jesus no nosso lar, no nosso coração. Hoje nós temos acesso direto a Deus, porque o véu se rasgou, não há mais separação entre nós e Deus. No Antigo Testamento, sim. Lá Deus estabeleceu para o povo de Israel que eles tinham que oferecer sacrifícios a fim de que eles pudessem receber perdão dos seus pecados e também em sinal de gratidão por tudo que Deus fazia. Mas através dessa prática nós vemos também o desejo do coração de Deus de chamar a pessoa para perto dele, de ter um relacionamento íntimo, uma cultura de intimidade com o seu povo. Ele não quer ficar distante de nós, ele quer estar próximo. Dessa forma, uma das funções ali do altar era ser o lugar onde eles ofereciam os sacrifícios e as ofertas voluntárias ao Senhor. De uma forma bem simples, eles eram separados em holocaustos, manjares, ofertas pacíficas, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Mas o que nós podemos perceber durante todo este ritual, nós vemos ali que é Deus quem provê o fogo para este altar. Mas agora, queridos, a nossa responsabilidade é manter aceso este fogo continuamente, buscando, orando, clamando, adorando ao Senhor, tendo fome e sede da sua presença. Como nós podemos ver aqui na palavra, o sacerdote todos os dias de manhã tinha o encargo de providenciar lenha para que o fogo permanecesse queimando.
E em nosso tempo não é diferente. Deus está em busca dos sacerdotes desta geração que vão estabelecer uma cultura de intimidade em suas vidas, de uma forma que os seus corações apaixonados jamais se apagarão. Oh, aleluia! A palavra nos diz em Levítico 6 que o fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Nesse dia eu digo, você precisa colocar lenha toda manhã no altar, no seu altar, fazer o seu devocional, orar, adorar, colocar este fogo para queimar, para que você tenha a presença do Todo-Poderoso durante o dia inteiro com você, meu querido, minha querida, aleluia. O que significa isso? O fogo arderá continuamente sobre o altar? Ali, na lei do holocausto dada por Deus aos sacerdotes levíticos, nós podemos ver que o fogo do altar arderia todo o tempo, sem parar, sem interrupção. Essa ação servia como um lembrete da presença contínua de Deus e da necessidade do povo de uma expiação contínua, de adorar, receber perdão pelos seus pecados, ter atitudes de gratidão. Talvez agora paira uma pergunta na sua mente e seja a seguinte: então, por que hoje nós não oferecemos mais sacrifícios de animais? Queridos, não mais. Os sacrifícios de animais terminaram porque Jesus Cristo foi o sacrifício final, perfeito. Por isso não há e nunca mais haverá necessidade de um outro cordeiro. Assim, hoje eu e você temos acesso direto a esse lugar de intimidade com Deus, graças a Jesus, que abriu esse caminho e nos convida ao lugar de relacionamento todos os dias. Tem pessoas que o pai tem saudade. O pai tem saudade de ver seus filhos com os joelhos dobrados buscando, adorando. O pai tem saudade. Volta para os braços do Pai. Ele quer te abençoar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te capacitar. Volta para este lugar de intimidade com o Pai. Paulo, em suas cartas, ele nos adverte dizendo: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o fogo, não apagueis a busca, a relação, a intimidade. Após a morte de Jesus, já não era mais necessário manter essa chama acesa, porque nós temos aceso a presença do Eterno em nós. Além do mais, com a nova aliança, nós nos tornamos o santuário do Espírito, a sua habitação, a sua morada, a sua casa. A pergunta, meus queridos, é: como manter acesa essa chama, já que nós somos esse altar? Ou então, como é que nós vamos estabelecer essa cultura de intimidade? Essa palavra cultura, ela deriva de duas palavras: cultivo e culto. Tudo que continuamos cultivando e adorando ao longo dos anos torna-se uma cultura. Temos que estabelecer hábitos diários para que nós mantenhamos essa chama acesa, ardendo no altar. Pequenas atitudes diárias constroem
essa cultura de intimidade com Deus. Portanto, queridos, não deixe o fogo apagar. Não apague o fogo. Faça a sua parte para que esta chama fique acesa, para que esse fogo continue queimando no altar. Aleluia! Nós temos a responsabilidade de manter acesa dia e noite, zelando por uma cultura de intimidade. Nós não podemos mais ser neófitos, crianças na fé, que querem que os líderes orem por mim, que os líderes pastores orem por mim. Sim, de vez em quando sim, mas Deus quer um relacionamento comigo e com você, sem intermediários. Se trata de permanecer um relacionamento profundo com a pessoa do Espírito Santo, e Ele espera muito mais que intensidade. Ele espera constância. Que essa busca seja constante todos os dias, não só num dia de culto, não só no domingo, todos os dias. E Paulo nos incentiva a sermos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E nós podemos ver um grande escritor, João Calvino, ele também comenta, veja o que ele diz. Por que, pois, diria alguém, Paulo nos exorta a continuar este fervor? Eis minha resposta. Embora esse zelo seja divino, esses deveres são destinados aos crentes, a fim de que destruam sua indiferença e fomentem aquela chama que Deus lhes acendeu. Pois geralmente sucede que ou nós abafamos ou mesmo extinguimos o Espírito em razão das nossas próprias mazelas. Forte, não? Diante dos obstáculos deixamos o fogo apagar, esquecemos de Deus e começamos a murmurar, reclamar, duvidar. A dúvida não vem de Deus. Portanto, meus queridos, não apagueis o Espírito. Essa é a ordem de Deus. E como manter essa chama totalmente acesa? Nós necessitamos encontrar ferramentas que nos ajudem a manter esse altar de intimidade com Deus aceso. E então nós vamos desenvolver esses hábitos e desenvolver nosso próprio ritmo. Não corra a maratona de outra pessoa. Desfrute da sua estrada. Desfrute do seu processo. Dê o primeiro passo. Você deve encontrar prazer em sua vida de intimidade com Deus, se quiser mantê-la ao longo do tempo, se quiser manter constância, como Deus quer de nós. E nessa manhã, Deus nos convida. Hoje Deus nos convida a permanecer neste lugar de intimidade, a sermos sacerdotes que cultivam uma vida que queima pela sua presença, que ama se relacionar com Ele, que o busca constantemente, que o adora de todo o seu coração. Então faça do Salmo 51 um pontapé para começarmos a estabelecer uma cultura de intimidade, deixar acesa essa chama diariamente. A palavra nos diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51. Alguns pontos práticos que eu e você podemos fazer para manter a nossa chama acesa todos os dias é: ore todos os dias. Jejue
1 ou 2 vezes por semana. Isso enfraquece a tua carne, fortalece o teu espírito. Tenha pontos de intercessão, parceiros de Deus, pessoas que batalham em oração, intercessão, clamor junto com você. Adore o tempo todo. De acordo com a tua natureza, com a tua essência, esteja onde você estiver, em espírito ou falando, adore a Deus. Diga muito obrigado, eu sou grato, eu te amo, Jesus, pela vida, pelo ar que eu respiro, pela natureza, pela família, e vai dizendo a Deus por tudo, todos os motivos pelos quais você o adora. E estude a palavra, porque nós podemos ver que aqui mesmo na Bíblia está escrito que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca dele. É isso que Deus espera de nós. Deus sempre anseia e espera ter um relacionamento de amor comigo e com você. Basta tomarmos o primeiro passo, ouvindo a palavra, obedecer cada instrução de um Pai amoroso e viver nos enchendo dia após dia do Espírito Santo, buscando uma vida de santidade, de intimidade, um relacionamento íntimo com Deus. E à medida que esse teu comprometimento com Deus estiver aumentando, tomando forma, a sua intimidade com Ele vai estar cada vez maior. E quando você se sentir pronta para assumir um relacionamento mais profundo, Deus age para te tocar de uma maneira especial. E você vai acessar níveis, outros níveis de intimidade com Deus, níveis mais profundos de intimidade com Deus. Você vai ter revelações mais íntimas com Deus que você jamais pensou ou imaginou em presenciar. Aleluia! Mas você precisa dar o primeiro passo, ser fiel na sua busca pelo Senhor. Crie na tua vida, no teu lar, uma cultura de intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe.